Olá, boa noite. Já estamos no ar, Jornal Jovem Pan para todo o Brasil, com os destaques dessa sexta-feira. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. E a gente começa com os destaques de uma pesquisa do Instituto Paraná, que indica que a maioria dos eleitores não sabe em quem vai votar para o governo do Rio de Janeiro, quando não são apresentados os nomes aos eleitores. Já já a gente vai falar também sobre uma decisão do Supremo em relação ao governo do Rio, e a gente confere agora os números aqui no nosso telão. Na espontânea, 72,9% dos entrevistados demonstram desconhecimento. E nós temos aqui os nomes que não são apresentados. Eduardo Paes, 15,2%. Douglas Ruas, que é o presidente da Assembleia, 1,9% apenas. Cláudio Castro aparece com 1%. William Siri, 0,3%. André Marinho, 0,1%. No outro lado, bombeiro Rafa Luz, 0,1%. Wilson Witzel, o ex-governador, 0,1%. Outros nomes citados, 0,1%. Não sabe ou não opinou, um total de 72,9%.Lembrando que é quando os nomes não são apresentados. É a pesquisa espontânea em que o eleitor diz em quem votaria. Ninguém, branco ou nulo, 7,5%. Temos aqui uma outra projeção. Governador do Rio de Janeiro, aí na estimulada, Eduardo Paes, 53%. Douglas Ruas, 13,2%. Wilson Witzel, 3,6%. André Marinho, 2,8%. Bombeiro Rafa Luz, 2,1%. William Siri, 1%. André Português, 0,7%. Não sabe ou não opinou, 8,5%. Ninguém, branco ou nulo, 15,2%. Então, nesse cenário é quando o pesquisador apresenta os nomes dos candidatos. Já a gente vai falar sobre o Senado pelo Rio de Janeiro. Vou chamar já os nossos comentaristas, a Dora Kramer e o Cristiano Vilela. É interessante, não é, Dora? A disparidade de quando se apresenta o nome e quando não se apresenta. Boa noite, Dora Kramer. Boa noite, Tiago. Boa noite, Vilela. Já dando boa noite para não me esquecer da Denise e boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, esse índice de 72% é o retrato de algo que a gente já vem conversando aqui. A campanha eleitoral é assunto para política militante e jornalista, que são as pessoas que vivem desse assunto. A eleição, ela não está na conversa do restaurante, do botequim, da praia. O Supremo até está, mas numa outra dimensão. O Master até está, mas não numa dimensão eleitoral. E a pesquisa mostra exatamente isso. Eu acho até que os 15% do Eduardo Paes são um índice bastante significativo, e claro que se deve ao fato de até outro dia ele estar na prefeitura e já ser o quarto mandato dele, né? Então ele tem um recall considerável. Agora, acho absolutamente normal e é bom que saiam esses números, porque vê que a gente não está de conversa mole querendo desacreditar a pesquisa. Não é isso. Pesquisa serve para orientar, mas não é oráculo de Delfos, entendeu? Achar que o que diz a pesquisa hoje, aí fica essa besteira. Se a eleição fosse hoje, sempre digo isso, só que a eleição não é hoje, e isso muda inteiramente o quadro. Essa coisa da gente, se aquilo, tem um ditado antigo que diz, com C se põe Paris numa garrafa. Ô Cristiano Vilela, na sua cabeça de advogado, especialista em direito eleitoral, que há muito tempo acompanha a política, eu insisto, a questão que eu coloquei para a Dora, a diferença, as pessoas ainda, muito cedo ainda, elas desconhecem o cenário, desconhecem o quadro, né? Boa noite. Pois é, Tiago, uma ótima noite a você, a Dora, a Denise e todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Realmente, ainda é muito cedo, por isso que o cenário hoje, qualquer análise que se faça hoje, ela é uma análise muito prematura. Você vê, por exemplo, nos últimos dias, nós tivemos uma movimentação grande no nome de Zema. Zema, que já vem se colocando como pré-candidato há bastante tempo, pontuando lá embaixo. Não tivemos pesquisa eleitoral nos últimos dias, mas eu não tenho dúvida que, caso tivesse, algum pontinho ou outro ele acabaria subindo, justamente porque são fatos, são situações que acabam vindo à tona e acabam fazendo realmente o nome ser lembrado. Nesse momento, é um momento, e a Dora colocou muito bem isso,
os cidadãos, de uma forma geral, não estão com o tema eleições na cabeça. Então, a cada vez que um determinado nome acaba aparecendo mais, naturalmente esse nome acaba sendo realmente aquele lembrado no momento de pesquisa de opinião. Mas o que vale é aquela reta final do período eleitoral, onde todo mundo vai começar a ficar de olho em quem são os candidatos e aí, naturalmente, vai começar a fazer as suas definições. O fato é que no Rio de Janeiro, Eduardo Paes, de longe, até pela construção, pelo nome, pelo trabalho que já vem desenvolvendo há bastante tempo, de longe ele é disparado aquele nome que já é tido como o grande nome para se eleger governador do estado. Pois é, e o Rio